Eu queria saber, José, se o espírito ele só evolui encarnado. Quando ele está na racidade, ele estaciona, ele fica ali e só volta a crescer quando ele volta a encarnar novamente? Não, seu Silvio, o espírito, ele evolui tanto estando encarnado como estando desencarnado, viu, seu Silvio? Ele se prepara no mundo espiritual e lá também ele trabalha, ele faz o bem. Então ele está evoluindo. Aí quando ele nasce na Terra para cumprir uma prova que ele pede, aí ele vem com a bagagem de lá, com os ensinamentos, ele vem com a fé aumentada, ele vem com a confiança nos bons espíritos, com a confiança no anjo de guarda, e aí ele vem mais reforçado para poder cumprir a sua tarefa aqui. João, sobre essa questão da evolução no plano espiritual e aqui na Terra, toda essa evolução, ver se eu entendi, essa evolução que o espírito tem lá no plano espiritual, quando ele chega aqui na Terra para colocar em prática as suas ações, ele, digamos que ele vem zerado, né, por conta da memória que ele não tem da vida espiritual. Então, aí ele vai aqui colocar em prática algo que está no subconsciente, digamos assim, que ele aprendeu, mas que não lembra. É mais ou menos isso? Aí muitas vezes pode ser que ele que dê certo, né? Que ele faça o que ele aprendeu no plano espiritual, e outras vezes pode ir por outro caminho, né? Isso. Pode errar, pode até regredir ou não? Não. Só progredir. Regredir. Ou estacionar. Estacionar ele pode. A regredir não. Ele pode aumentar os débitos dele, se ele teimar. Ele era um criminoso, aí ele vem com o objetivo de não cometer mais crimes. Aí quando ele chega, ele não tem força suficiente, ele gostava de fazer crimes, de cometer crimes, e ele continua cometendo crimes. Com isso ele estacionou, ele não regrediu. Ele aumentou os débitos dele, é diferente. Ele vai ter mais para resgatar, mas foi uma escolha dele, livre-arbítrio dele. Mas ele parou naquela evolução. Ele não se tornou mais burro, não, tá entendendo? Mas a ignorância dele, ela não aumenta, ele continua com a sua inteligência adquirida até aquele momento. Porém, ele pode adquirir débitos, é outra coisa, entendeu? Hoje, estudando a doutrina espírita, eu tenho muito, estou aprendendo muito com vocês, a cada dia mais ainda, e vendo como eu fui tola em acreditar em certas coisas, mas é o que dá não estudar, né? Não, e eu tinha medo do espiritismo, isso é verdade, a verdade era essa. Eu tinha medo do espiritismo. Eu ouvia falar do Chico Xavier, mas eu tinha medo do Chico Xavier, eu tinha medo de ler alguma coisa, porque dizia que as pessoas na minha cidade, era uma cidade pequena, elas diziam que o espiritismo não era coisa de Deus, era coisa do diabo. Então, eu tinha medo. E esse medo, ele perdurou por muitos e muitos anos, e hoje eu estou aprendendo. E como eu tenho coisa para aprender, viu? E agradecer a vocês pelos ensinamentos de cada um. Valeu, Janaína. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu também, apesar de estudar há muitos anos, mas eu tenho também muito ainda a aprender na doutrina espírita. O conhecimento do espiritismo é muito vasto, ele é muito complexo, ele age em todos os campos que você imagina, né? Ele é muita informação. Agora, só para complementar aquela pergunta que tu fez. Janaína, quando a gente vem do outro lado, quando a gente reencarna, a gente vem com o esquecimento do passado. Porém, muitos amigos espirituais, muitas vezes, nos informam durante o sono, durante a noite. Quando a gente dorme, a gente tem algumas informações, o motivo dos sofrimentos que estamos passando, eles nos dão forças para a gente suportar aquilo, para que não caia, para que
supere aquela fraqueza nossa, né? Então, a gente, quando acorda no dia seguinte ou na semana, a gente vai lembrando que teve um sonho bom, e aqui a gente vai ter uns flash, chama-se intuição. É a lembrança do que se passou durante o sono, a informação que os espíritos nos deram, através das intuições que a gente vai tendo, entendeu? Então, a gente tem essa ajuda, todos nós temos. Fora que aquele que aprende a conversar com seu anjo de guarda, ele tem também as informações na própria consciência, né? Daquilo que deve fazer. Entre escolher uma coisa e outra, ele questiona o anjo da guarda, e na própria consciência dele, ele tem a informação do que ele deve seguir. Só que a gente não valoriza isso, né? A gente esquece de valorizar o instinto. Todos nós ainda temos o instinto, só que a gente quer superar o instinto com praticidade das coisas, né? A gente fica analisando. Mas se a gente desse mais atenção ao instinto, a gente ia ver que a gente errava menos, entende? Os espíritos aconselham a gente valorizar o instinto. E o instinto, muitas vezes, é a informação de um amigo espiritual, para dizer que a gente não tome cuidado para não errar em certos momentos. Então, apesar da gente esquecer o passado, porque ia atrapalhar, a gente tem ajuda de qualquer maneira. A gente nunca está sozinho. A gente tem sempre ajuda. Tanto dos amigos que reencarnam próximo a nós, como dos espíritos, né? Muita gente costuma dizer assim, eu tive uma ideia tão boa, eu sou muito inteligente. Quando a pessoa lembra de fazer alguma coisa boa, ele jamais disse que foi um espírito bom que se aproximou. Um espírito bom se aproximou de mim e aí eu fiz tal coisa. Não, eu que tive a ideia. Nós somos tão orgulhosos que a gente não admite que o espírito bom anda com a gente. Mas quando a gente faz uma coisa errada, um mau espírito foi que me intuiu para fazer tal coisa. Né? A gente costuma dizer que só anda... Tudo de ruim que a gente faz, a gente não quer culpar nós mesmos. Diz que foi um mau espírito. Então, será que você só anda com mau espírito? Não. Você anda muito mais com espíritos bons do que com maus espíritos. É porque você não presta atenção no seu dia a dia. Você tem muitas coisas boas, lembranças boas durante o dia, que são influências boas dos bons espíritos, dos nossos entes queridos, que já estão do outro lado, espíritos familiares, né, anjos da guarda. Mas a gente só quer dizer que a ideia é nossa, por causa do nosso orgulho. Entendeu? Mas quando é uma coisa errada, não foi minha, não, foi de um espírito mau. Então, pessoal, é assim, né? Isso faz parte do nosso ego, né? Dessa tal de autoestima que a gente chama autoestima. É orgulho,